Queridos, vivemos dias nos quais é comum nós vermos os cegos guiando cegos. O nosso Deus. Cegos guiando cegos. Amém? Queridos, vivemos dias nos quais é comum nós vermos os cegos guiando cegos. Cegos que estão à frente, porque não conhecem a palavra, não procuram saber quem é Cristo, nem tampouco aquilo que Cristo quer. E não procuram viver segundo o Espírito Santo de Deus. E cegos que os seguem são aqueles que não estão aí para a palavra, que não se preocupam com a palavra, que não procuram conhecer a palavra. São dois cegos. Alguns estão na condição de mestres, de líderes, e outros como ovelhas que seguem os seus mestres. Cegos guiando cegos. Estejamos atentos a esta palavra. Lucas capítulo 6, versículos 39 a 42. São palavras de Cristo Jesus. É uma parábola. Parábolas são pequenas ilustrações, pequenas histórias, são comparações. E Cristo Jesus fez uso de muitas parábolas para ensinar a respeito do reino dos céus, para mostrar quem ele era, para mostrar a respeito da necessidade de nós vivermos segundo a vontade dele. E essa parábola, ela nos ensina a respeito da necessidade de arrancarmos dos nossos olhos o engano, a cegueira, para que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer nos mostrar. Lucas capítulo 6, versículos 39 a 42. Nos diz a palavra: propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre? Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro, o cisco, no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro, tire o cisco do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Amém? Deus de amor, nós te louvamos, porque mais uma vez estamos aqui na tua casa. Nós te glorificamos, meu Senhor Jesus, porque o nosso coração tem prazer em te buscar, em estarmos juntos para te louvar e para te adorar. E queremos ainda, ó Espírito, colocar-nos à disposição para que tu nos use como boca, que tu fales aos nossos corações, nos instrua, Senhor, para que vivamos cada dia mais segundo aquilo que tu queres. Abençoa-nos, ó Deus, e guia-nos, é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, Cristo Jesus, ele usou de muitos métodos para ensinar o seu povo. Jesus foi um mestre completo em todas as áreas. Jesus tinha sabedoria, ele tinha uma palavra, ele tinha autoridade, ele tinha poder, enfim, ele abria os olhos das pessoas com a sua palavra. Ele ensinava de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa e também de uma forma simples, a ponto de todos compreenderem o ensinamento de Cristo Jesus. E quando nós vamos para esse evangelho, o evangelho segundo Lucas, onde ele narra palavras de Cristo Jesus, nós vamos deparar com um grande ensinamento do mestre, um ensinamento profundo que muitas vezes passa um pouco desapercebido diante dos nossos olhos. Nem sempre nós prestamos atenção nesta parábola. Nem sempre. Haja vista que ela parece meio complexa, parece meio complicada. Mas quando nós olhamos com os olhos do Espírito e deixamos que o Espírito venha nos trazer a revelação, tudo descortina diante de nós. Tudo se abre. O Eterno traz a revelação da palavra e todos podem compreendê-la. Não há palavra difícil de Deus. Não existe na Bíblia uma palavra difícil. Existe palavra sem discernimento do Espírito. Amém? Se você buscar o discernimento do Espírito Santo, ele traz a revelação da palavra. Ele traz a revelação, amados.
E Cristo Jesus teve prazer em ensinar, Cristo Jesus teve prazer em falar, para que as pessoas fossem alimentadas, para que as pessoas fossem instruídas e assim pudessem andar em direção aos céus, tal qual nós queremos, andar em direção aos céus. Eu imagino que o projeto de cada um de vocês é um dia estar na glória com o Todo-Poderoso, não é verdade? Esse é o nosso projeto maior de vida. Esse é o nosso melhor projeto. É isto, irmãos, que nós devemos almejar, devemos buscar e pagar o preço. Mas é interessante que, para que alcancemos de fato a realização desse projeto, necessário é que não sejamos cegos, que tenhamos nossos olhos abertos. Mas os olhos não se abrem por si só, não se abrem por si só. Os olhos se abrem através da medicina ou através de um milagre. Como nós estamos tratando de aspectos espirituais, é um milagre de Deus, é um milagre do Espírito, é o discernimento do Espírito Santo de Deus que há de abrir os nossos olhos. Amém? No versículo 39, Cristo diz: propôs-lhe também uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Imagine, e era isto que o Senhor queria despertar na vida das pessoas, que elas pensassem, que elas refletissem. Imagine um cego guiando outro cego. Qual seria o fim destes? No trânsito da nossa cidade, certamente seriam atropelados. Com certeza seriam. Esta é a consequência. Nada bom. Seria um desastre total. No aspecto espiritual é a mesma coisa. Quando o cego guia os demais que são cegos, todos vão em direção ao barranco, ao precipício, à pista e serão atropelados. O final não é bom. Nós precisamos, como mestres que somos, nós que estamos aqui todos, somos sacerdotes do Senhor. Portanto, nós precisamos ter os olhos abertos. Você que nos vê, você que nos ouve, vocês precisam ter os olhos abertos, porque o Senhor não quer servos cegos. Ele não deseja servos cegos. E a palavra nos diz de forma clara que nós não fomos chamados para ficarmos só contemplando, sim, para ensinar. Mas para que nós possamos ensinar, necessário é ler a palavra. E para ler a palavra é preciso estarmos com os nossos olhos abertos, esbugalhados, escancarados, bem abertos. Para não deixarmos nada passar desapercebido. Nada pode passar, irmãos. Aquilo que o Senhor quer nos revelar muitas vezes vem de uma forma muito pequena, muito simples. E se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos com os nossos olhos abertos, há de passar desapercebido. Nós não veremos. Hoje, por exemplo, o irmão deu um testemunho, ele estava ali, porém ele resolveu abrir a palavra e o Senhor falou com ele. Mas se ele não tivesse deixado se mover pelo Espírito e continuado no seu objetivo, não teria ouvido do Senhor a sua palavra. É assim que funciona. São coisas pequenas, porém, aqueles que estão com seus olhos abertos conseguem sentir a voz, o toque, mover do Espírito Santo de Deus. É assim que funciona, amados. É desta forma. Mas, infelizmente, nesses dias nos quais estamos vivendo, o que nós temos visto com muita abundância são cegos. São pessoas que não procuram uma comunhão com Cristo Jesus. Pessoas que não procuram conhecer a palavra, na verdade, não conhecem a palavra, não conhecem, amados. Leem apenas aquilo que lhes interessa. São os cegos. Apenas aquilo que lhes interessa. Mas o ensinamento de Cristo Jesus escapa entre os dedos, porque eles não conseguem enxergar o Senhor falando. E em decorrência disso, nós temos visto que as pessoas desviam-se dos caminhos do Senhor. Desviam-se da presença do Todo-Poderoso. Optam por andar com as suas próprias pernas. E esse andar com as suas próprias pernas é segundo o seu próprio entendimento. Procuram andar segundo o seu próprio entendimento. E, quando se trata daquilo que é de Deus, nós não podemos andar com as nossas próprias pernas. Nós não podemos andar segundo o nosso entendimento,
segundo a nossa sabedoria, segundo o nosso. Não, o nosso tem que deixar de existir, para que o de Deus, o do Espírito, venha à existência na vida da gente. Se tu queres crescer, não olhe para o nosso, olhe para o dele. Amém? Olhe para aquilo que Deus tem dado. E foi isto, irmãos, que Cristo Jesus ensinou aqui na terra, enquanto ele estava mostrando o seu ministério, trazendo a revelação ao seu ministério. Ele ensinou que tudo era preciso apontar para Deus. E ele fazia todas as coisas movidos pelo Senhor. Era para o Senhor. Um dia estava no Getsemane e ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se porventura você acha-se cego, o milagre vem de Deus, mas é preciso buscar o milagre do Senhor. E o milagre do Todo-Poderoso é exatamente essa proximidade, esse querer Deus, esse correr para o Senhor. Irmãos, nós temos falado que é muito difícil andar com Cristo Jesus se você não abandonar tudo quanto desejas. É muito difícil. Nós não podemos dividir, porque o Senhor quer tudo, Ele quer tudo na nossa vida. Amém? E em consequência da cegueira, as pessoas não conseguem enxergar o abençoador, não conseguem enxergar o Criador, não conseguem ver o Salvador, não conseguem ver aquele que tudo faz por nós, mas conseguem ver apenas os resultados que são apresentados, que é a bênção, que é o mover, é receber alguma coisa, enfim, tudo isso. E as pessoas correm atrás dos resultados, mas não querem contato com aquele que pode alguma coisa fazer por nós. E é por isso, irmãos, que as pessoas caem no barranco. A Bíblia diz, nessa versão fala: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Não cairão ambos no barranco? E esse cair no barranco, irmãos, é esse esfriamento que nós temos visto nesses últimos tempos. São as pessoas que não querem mais saber do Senhor, porque já caíram no barranco. Deixaram-se levar pelos cegos, guiar pelos cegos. E hoje estão desapontados com o Deus que eles conheceram. E o Deus que eles conheceram não foi o nosso Deus. Não foi o Todo-Poderoso, mas foi um Deus pintado pelo cego para cegos. Deixe-me dar um exemplo, uma espécie de parábola também. Veja, quando a pessoa nasce cego, você pode até explicar para ele o que é a cor amarela. Olha, amarelo é a cor do sol, por exemplo. Ou azul é a cor do céu. O verde é a cor das folhas das plantas. Mas como ele pode discernir o que é amarelo, azul ou verde, se ele nunca teve oportunidade de vê-las? Impossível. Ele pode até saber que existe uma cor amarela, uma verde, uma azul, uma vermelha, vai por aí, mas não terá discernimento. Ou seja, se um dia os seus olhos forem abertos e colocarem diante dele amarelo, vermelho, azul, preto, e falar: aponte essas cores, ele vai citar o nome das cores. Eu sei que tem preto, branco, amarelo, azul, enfim, mas aponte qual é. Aponte qual é. É impossível, gente. É impossível. Ele sabe que existe, mas não sabe o que é. Da mesma forma que uma pessoa é cega e você fala: olha, nós temos no mercado, nós temos aí Palio, nós temos Gol, nós temos Estrada, enfim, você cita aí uns 10 carros. E o dia que ele abrir os olhos, você coloca os 10 carros na frente dele, aponta esse cego, qual é a Estrada, qual é o Gol, enfim. Ele sabe que tem, mas não sabe o que é. Entendeu? É isto que tem acontecido nesses últimos tempos, igreja. As pessoas até sabem que existe Deus, mas não conhecem Deus. Porque os cegos que os guiaram não ensinaram quem era Deus, mas ensinaram para eles que Deus era o salvador da pátria. Que Deus era o salvador da pátria, o dono da bênção. É o rei,
E filho de rei é príncipe, e eu sou príncipe. Essa onda que tem por aí, não é? E essas coisas. Ensinam isso, mas esquecem de ensinar que os olhos precisam serem abertos. E para que os olhos sejam abertos, necessário é ter um contato direto, verdadeiro com Cristo Jesus. E temos visto, irmãos, tantas doutrinas falsas, ensinamentos errados. O coração que esfriou-se. Nos últimos tempos, o amor se esfriaria. E as pessoas até confundem um pouco, acham que é o amor para com o próximo. Não, é o amor para com Deus. É o amor para com Deus. Se nós observarmos e colocarmos numa escala de valores, corre o risco de 1 a 10, o Senhor está ali no 5, no 6. Para aqueles que são mais santos, lá pelo 9, 9,5, dificilmente no 10. A escala de valores. É o Senhor que deveria estar em primeiro lugar, que não está em primeiro lugar. E na vida de muitos, de 1 a 10, ele é o 1. É o último. É o último. Tem um tanto de coisa mais importante, mas há pessoas que os seus cachorros são mais importantes do que Deus. Gastam o que não têm com seus cachorros, mas não têm coragem de ofertar na casa do Senhor para a obra de Deus, por exemplo. Amém? Atento, portanto, com relação aos cegos. Estejam atentos. Não se deixe guiar pelos cegos, mas busque do Senhor o discernimento, a revelação da palavra, e Ele com certeza não te deixará no escuro. Amém? Versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Oh, glórias! O discípulo, ele é menor do que o mestre. Menor do que o mestre. Queridos, esta verdade ensina-nos que temos a obrigação de aprender do Senhor. E quando você lê um pouco à frente, você verá isto. Nós temos a necessidade de aprendermos, uma vida de aprendizado, uma vida de dedicação àquilo que é do Senhor, para que hoje, menor do que o mestre, mas que nós possamos nos deixar doutrinar, discipular, ensinar pelo nosso mestre. E este não é cego, porque é Cristo Jesus. Precisamos olhar, irmãos, para Cristo Jesus e falarmos para o Senhor: Deus, eu quero aprender de Ti, ensina-me o Teu caminho, traz-me a revelação da palavra, revela-te a mim, Senhor, eu quero comunhão contigo, eu quero. A expressão eu quero precisa fazer parte da nossa vida em relação a Deus. Eu quero Deus, eu quero aprender, eu quero ser santo, eu quero viver, eu quero ser de Deus. Amém? Queridos, use essa expressão. Fale para o Todo-Poderoso: eu quero, porque o Senhor vai te ensinar. O Senhor vai te doutrinar. Ele há de trazer a revelação e você compreenderá a vontade dele. E aqueles que se acham pequenos, porque nunca falaram para o Senhor: eu quero chegar à tua estatura. Nunca tiveram coragem de abrir a boca ou um compromisso com o Todo-Poderoso a ponto de falar para o Eterno: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero estar aos teus pés, eu quero viver a tua realidade, eu quero ser discípulo, quero ser servo. Amém? Fale para o Senhor juntos: eu quero ser servo, discípulo do Senhor. Amém? Falem isso e vivam isso. E o Senhor lhe concederá o crescimento diário. Cada dia mais o Eterno vai abrindo as portas sobre a tua vida, vai te ensinando, vai enchendo a tua cabeça com aquilo que é dele, e você vai entendendo a sua mensagem, e você será usado pelo Mestre. O Eterno manifestar-se-á de forma poderosa sobre a tua vida, e grandes coisas ele há de fazer na tua existência, na tua vida e através da tua vida. Amém? Nós temos sonhos com Deus? Qual é o teu sonho na obra do Senhor? Será que nós temos sonhos?
Será que nós temos sonhado os sonhos do Senhor? Quais são os sonhos do Senhor para a nossa vida? O Senhor quer que, acima de tudo, sejamos seus servos, não é verdade? Se o Senhor sonhasse, evidentemente que Deus não sonha, porque para Ele tudo é real. Mas se o Senhor sonhasse, se houvesse essa possibilidade, uma conjectura lá no horizonte, com certeza Ele sonharia para cada um de nós, que nós estivéssemos diante dEle, dobrados diante dEle, fazendo a vontade dEle, cheios do Espírito Santo do Senhor. Este é o sonho. Se fosse possível Deus sonhar, este seria o sonho de Deus. Tem uma música que diz, os sonhos do Senhor. Mas Deus não sonha, Deus não dorme. Sonho é coisa de homem, Deus é da realização. O Senhor é o da realização. Ele não precisa sonhar, Ele não precisa. Nós é que sonhamos com o impossível, geralmente sonhamos com as coisas difíceis, mas para o Senhor nada é difícil. Apenas estendendo o braço, vem a existência. O nosso Deus não é Deus de sonho, mas é Deus de realizações. No entanto, nós precisamos sonhar. Nós precisamos sonhar. Igreja, sonhe com o Senhor. Não é, agora eu vou sonhar com Deus. Ali, dormiu, roncando. É assim, entendeu? É assim. Estou sonhando com Deus. Nada. Não é isso, irmãos. Sonha-se com o Senhor com os olhos abertos. Com os olhos abertos. Esse sonho é no aspecto de projetar diante do trono, diante de Deus, um desejo de servi-lo e de fazer aquilo que Ele quer. Amém? O discípulo é menor do que o mestre. No versículo 40 afirma isso. O discípulo é menor do que o mestre. Mais à frente, na segunda parte do mesmo versículo, Cristo diz: todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Amém? Olha só, precisamos ser menor do que o mestre. Mas a partir do momento que nós somos bem instruídos, que nós nos deixamos mover pelo Espírito Santo de Deus, levados por Ele, a partir do momento que eu desejo o Senhor e vivo o eu quero de Deus na minha existência, o eu quero servir ao Todo-Poderoso, Ele diz que nós seremos semelhantes ao Mestre. Não maiores, mas semelhantes. Ou seja, queridos, o conhecimento que Cristo tem de Deus é possível que nós tenhamos. As manifestações magníficas do Senhor é possível que nós também, através da nossa vida, vejamos isso. Os sinais que Cristo fez, nós podemos fazê-los. As ações poderosas de Cristo, elas precisam ser comum àqueles que cresceram. E Cristo diz que obras maiores, olha, Cristo colocou maiores do que estas, fariam, se forem fiéis. Mas a fidelidade ao Todo-Poderoso não se consegue sendo guiados pelos cegos, ou vivendo como cegos. Haveremos de cair no barranco. E esse cair no barranco não te arranhará uma perna ou destroncará o teu braço, ou quebrará um dedo, enfim, uma costela. Não, esse cair no barranco é condenação eterna, é perdição eterna. Não queiram experimentar cair do barranco. Não queiram, amados. No entanto, irmãos, a direção que o Senhor nos dá é para que nós possamos crescer, até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Há um versículo que eu não anotei, que fala dessa forma: até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus, claro, Jesus é o varão perfeito, aleluias. Mas tem um detalhe: é um crescimento que não é natural. O nosso crescimento natural, ele é para a carne.
A nossa natureza normal puxa para as coisas da carne, para o pecado. Esse crescimento, ele é sobrenatural. É um crescimento da dedicação, é um crescimento da doação, é um crescimento de uma vida santificada, é o crescimento de uma vida rendida aos pés do Senhor, é o crescimento de uma vida totalmente cheia, dirigida pelo Senhor em cada aspecto da nossa existência. Tem que ser assim, igreja. Ou seja, não é natural, não acontece apenas pelo passar do tempo, mas exige de cada um de nós um esforço sobremaneira alto. Um esforço sobre-humano. Um esforço, irmãos, maior do que nós imaginamos, haja vista que a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra os homens. Nossa luta não é contra os homens, mas a nossa luta é contra os espíritos malignos, os dominadores, enfim, é o cão e toda a sua corja. A nossa luta é contra eles. E se a nossa luta é espiritual, contra seres espirituais, certamente, queridos, o fato de vivermos uma vida aparente não terá resultado na nossa existência. É preciso mergulhar nas águas do Senhor, mergulhar nas águas do Espírito. É preciso deixar-nos encher com o Espírito Santo do Senhor. É preciso, queridos, buscar o Mestre. É preciso pagar o preço. É preciso correr atrás. Temos que correr atrás, não do prejuízo, mas da presença do Senhor Jesus. Temos que correr em direção a Cristo Jesus. No prejuízo, já estamos. Nós vamos correr hoje atrás do Senhor, que pode reverter o prejuízo da nossa vida, causado pelo pecado, claro, para uma vida santa e cheia do Espírito Santo de Deus. Mas, queridos, se nós ficarmos sentados no nosso lar, ali, esperando acontecer, não vai acontecer. Eu vou desapontá-los. Se porventura alguém pensa dessa forma, vou desapontá-lo. Não vai acontecer. Se tu não correres em direção ao Senhor, se você não arranhar o teu joelho, se você não relar o teu joelho, se você não estiver andando de joelho, orando ao Senhor, buscando o Todo-Poderoso, se não for dessa forma, não será possível vencer as trevas, vencer o nosso inimigo. E ele, com certeza, colocará em nossos olhos ciscos. Já tiveram cisco nos olhos ou no olho? Já tiveram? É desagradável, não é verdade? Oh, como é desagradável. Misericórdia. E tem uns que insistem em não sair. E o cisco fica grudado ali dentro. E quanto mais você coloca o dedão lá dentro, mais machuca, mais difícil fica. É assim, queridos. Quando nós não temos uma comunhão verdadeira com Cristo Jesus, é o cisco que fica dentro do olho. Você tem um mal-estar. Não é legal. Você não conseguirá ver. Você não conseguirá enxergar. Você não conseguirá ter discernimento. Versículo 41 diz: porque vês tu o argueiro, o cisco, no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ouça o que diz o Senhor Jesus. Porque tu vês no próximo, no entanto, o teu olho está cheio, não apenas um cisco, mas um tanto de cisco. Oh, misericórdia, um tanto de cisco dentro do olho. Porém, você está olhando para o próximo, vendo as coisas mínimas do próximo, mas não procura consertar a tua vida. É isso que Cristo está falando. É isso que o Senhor está falando. E nós temos essa tendência maligna, não é de Deus. Não é de Deus. Essa tendência maligna em olhar para o próximo e apontarmos para ele, quando nossos olhos estão cheios de areia, de cisco e vai por aí. Irmãos, para que possamos olhar e ser útil ao próximo, para ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, necessário é que o nosso esteja limpo. Que o nosso esteja limpo. E essa limpeza de olho, somente o colírio do Espírito Santo pode fazer.
Somente o Espírito de Deus pode arrancar aquilo que fecha os nossos olhos. Se você não tem conseguido enxergar a Deus da forma que deveria ser, se você não consegue olhar para a palavra do Eterno e achar que seja possível cumprir aquilo que Ele determina, se você não consegue afastar-se do pecado que assedia a tua vida, das más ações, das palavras frívolas, vazias, enfim, vai por aí, palavras ruins, dos pensamentos impuros, ou de um olho ruim, que já tem cisco dentro, porém a tendência dele é querer cada dia mais ver o que não presta. Se você estiver com teus olhos dessa forma, você não conseguirá enxergar o Senhor. Não conseguirá. Porque aquilo que é de Deus não fará sentido na tua vida. O teu prazer não estará no Senhor. A tua alegria não estará no Mestre. Aquilo que é do Senhor torna-se cansativo, fardo, pesado, ruim de carregar. Jesus torna-se um fardo, misericórdia. Jesus, um fardo. É onde, queridos, muitos optam por serem cegos. Por serem cegos. Ser cego é mais fácil de viver. Ser cego é mais fácil. No aspecto espiritual, evidentemente que a pessoa vai perder por completa comunhão com o Todo-Poderoso, mas é muito melhor você viver nesse oba-oba da religião dos últimos tempos, viver correndo atrás das bênçãos, das promessas, dos muitos profetas que estão por aí, das coisas loucas que o capeta tem feito através dessas pessoas, a terem uma vida santa, uma vida reta. Ou seja, ser cego é legal, mas faz a pessoa cair no barranco. Tens que tirar o cisco. A minha versão bíblica diz argueiro. Tens que tirar o argueiro, o cisco, a areia, aquilo que entrou no teu olho, que te impede de ver a Cristo. Não tenha medo de tirar isso. E se você não consegue, porque dói, porque teu olho está fechado, enfim, peça ao Senhor. Fale para o Todo-Poderoso: Senhor, eu quero, mais uma vez o eu quero, Senhor, eu quero que tu abra os meus olhos, eu quero que tu abra, que tu tires o cisco, a areia, que tu tires aquilo que está fechando os meus olhos e que me impede de ver a tua glória. Fale isso para o Senhor, irmãos. Nós temos um grande problema, e o problema é: não clamamos pela misericórdia de Deus. Não clamamos. Nós nos esforçamos muitas vezes para nos mantermos de pé. Caímos. Levantamos. Caímos. Aí você cansa. Mas esquece de falar para o Senhor: Ô filho de Davi, tens misericórdia de mim. Ô filho de Davi, tens misericórdia de mim. E foi assim que um cego determinada vez clamou: Ô filho de Davi, tens misericórdia de mim. Tens misericórdia de mim. Qual foi a consequência? Recebeu a bênção que tanto precisava. Amém? Ele teve coragem. Ele recebeu o milagre que tanto precisava. Ele insistiu, não desistiu. Aquele cego, diz a palavra, que uma multidão estava ao lado de Cristo Jesus. Uma multidão. Nós temos ao nosso redor uma multidão, não de homens, mas de demônios, de coisas ruins. Aquela multidão que te cerca. Mas grite: filho de Davi, tens misericórdia de mim, porque as trevas farão barulho, mas o Senhor te ouvirá como ouviu aquele. O Senhor te ouvirá. Amém? E quando nós, queridos, temos os nossos olhos lavados, e esse lavar é no sangue de Cristo, o Senhor nos purificar por completo, nos restaurar, nos renovar as forças,
nós teremos com certeza a possibilidade de olhar e entender e ver aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós, queridos, veremos a glória do Senhor, nós veremos o poder de Deus, nós veremos as armadilhas do caminho, nós veremos os buracos do caminho, nós veremos aquilo que está sobre a nossa cabeça e muitas vezes não é legal. Nós veremos todas as coisas e certamente o Senhor vai abrindo as portas e nos dando a direção certa, porque os nossos olhos não mais estão fechados, porque o milagre do Senhor veio sobre a nossa vida e a cegueira que era nossa não mais é, porque o Senhor abriu em definitivo os nossos olhos. Igreja, busque o milagre de Cristo Jesus na tua vida. Busque o milagre. Irmãos, eu entendo da seguinte forma: se nós amássemos a Cristo de fato, se amássemos a Cristo como Ele nos amou, nós morreríamos por Ele. Morreríamos por Ele. Ele morreu por nós. E olha que eu era ruim pra caramba. Todos nós éramos ruins. E a Bíblia nos diz que Jesus morreu de forma pessoal, ou seja, Ele morreu pela irmã, pelo irmão, Ele morreu por cada um de nós, de uma forma particular. Não foi pela humanidade, mas por nós, porque Ele me amou primeiro. E se nós amássemos o Senhor de fato, nada seria impedimento para estarmos na sua presença. Nada nos impediria de andarmos. E seríamos, como diz a palavra no versículo 40, a última parte: todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Amém? Essa é a revelação de Deus, amados. Mas por que nós não somos? Por que nós não conseguimos? Por que nós não temos essa estabilidade que a palavra promete? Por que nós não recebemos na nossa vida isso que o Senhor fala que é uma verdade? Por que não? É porque nós não temos amado de fato o Senhor, a ponto de estarmos dispostos a morrer por Ele. O nosso amor para com o Senhor, ele é meio falho, um tanto quanto falho, pequenininho. Mas é a misericórdia do Senhor que nos alcança. Oh, meu Deus, o que seria de nós se Deus não fosse misericordioso? O que seria de nós se não fôssemos alcançados pelas suas misericórdias? Mas eu quero falar para você, não se acostume apenas com as misericórdias do Senhor, mas faça por onde. E fazer por onde é obedecer àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Amados, que sejamos pessoas que enxergam, para que possamos guiar, talvez, aqueles que ainda são cegos, para que eles recebam o milagre da cura nas suas vidas e também possam enxergar e crescerem a ponto de serem iguais ao Mestre, a ponto de serem iguais ao Mestre, com poder e autoridade para tirar o cisco do olho do próximo. É nosso dever vivermos isso. É nosso dever buscarmos isso. Amém? Que a palavra do Senhor, queridos, ela encontre lugar no nosso coração. Que não seja apenas mais um ensinamento, mas que seja para você, para mim. Eu também aprendo nisso, irmãos. E eu estou falando para vocês e aprendendo com vocês, porque a revelação foi o Espírito Santo que deu. E as palavras que saíram aqui nesse momento, talvez para vocês, não sei o que foi, mas para mim foram de ensinamentos, porque eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. Amém? E nós precisamos nos colocar à disposição do Mestre e falar para Ele: ensina-me, Senhor, ensina-me. Ensina-me, Pai. Porque Ele não te deixará. Ele não te deixará órfão, Ele não te deixará sem uma resposta. Precisa de uma resposta do Senhor? Ande com os olhos abertos. Procure conhecer a Deus e cresça até alcançar a estatura do Mestre. Amém? Até alcançarem a estatura do Mestre e sejam poderosamente usados pelo Senhor. Amém? Cegos guiando cegos. Infelizmente é uma realidade em nossos dias. Mas o Senhor abriu os nossos olhos
para que nós, que enxergamos, possamos guiar aqueles que necessitam enxergar. Nós possamos ser guias daqueles que são cegos. Porque o nosso guia, porque nós, como guias, olhos abertos, no mover do Espírito Santo, certamente não vamos cair no barranco, mas vamos pegar o caminho que é Cristo e esse nos levará para os céus. Amém? Vivamos, portanto, essa realidade. Vamos orar? Eu quero clamar, meu Senhor, que Tu venhas alicerçar em nossos corações esta palavra, para que ela fique guardada, Senhor, para que nós possamos ter o nosso entendimento aberto e o desejo de buscá-lo, para que assim os nossos olhos sejam abertos, escancarados, para que possamos enxergar o Teu mover, enxergar o Teu agir, Senhor, e sejamos úteis, crescendo na Tua presença até alcançarmos a Tua estatura, ó Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha a nossa vida, porque eu quero, Senhor, nós queremos o Teu agir, nós queremos o Teu mover, nós queremos, ó Pai, sermos condutores de cegos, para que possam acessar a Tua presença, meu Deus. Ó Senhor Jesus, trabalha nossos corações, move nas nossas vidas, arranca, Senhor, arranca, Pai, tudo aquilo que não procede de Ti, porém, que faz com que as pessoas não Te enxerguem. Arranca todo ensinamento, todo sofisma, toda doutrina, tudo aquilo que não procede, Senhor, para que esses tenham os olhos limpos, lavados no Teu sangue, que o cisco seja tirado e que possam enxergar para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor Deus, eu quero declarar sobre esses que ouvem esta palavra, ouvirão esta palavra, a Tua bênção, Senhor, e que sejam alcançados pela Tua misericórdia, é que eu declaro em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem número 686.